Fala aí, crente! Olha só que hoje nós temos convidado, nós temos novidades. Então, acabou as férias. Ficamos aí praticamente um mês de férias, organizando as coisas. Acabou as férias. Então, eu gostaria que você, antes de mais nada, você vai clicar em curtir, tá? Você que está no YouTube. Você vai clicar em compartilhar, você vai se inscrever no canal, você vai acessar nossas redes sociais também, Instagram e TikTok. E olha, hoje a gente está ao vivo no TikTok. É um teste, eu não sei o que vai dar, mas é um teste ao vivo no TikTok e você do YouTube nos assiste aí também. Então, inicialmente, vamos lá. Nós fizemos o teste com ele primeiro e se desse certo, a gente ia trazê-lo. Pois é. Deu certo? Marromeno. Mais ou menos. Mas eu queria agora apresentar o meu novo companheiro de apresentação do Fala aí, Crente. Que fase. Realmente a obra tá carente. Gente, a gente tinha um nível assim muito alto. Sem dúvida. Presbítero Diego, assim, conhecimento vasto, tal. Inclusive, eu só aceitei porque eu achei que... Que era o Diego? Pois é, Já gente. vi da cara de decepção do Mas aí, o Diego tá trabalhando muito. Houve umas mudanças e eu vou contar pra vocês. Mas primeiro eu vou apresentar ele. Lucas Windsor é o nosso novo apresentador, juntamente comigo do Fala aí, Crente. Fala aí, Lucas. É isso aí, galera. Bom, é um prazer estar aqui. Oferecendo um salário alto, então estamos aqui com todo prazer, com trabalho voluntário e coração aberto aí. Ah, voluntário. Voluntário, com Claro. certeza. Não tem. Mas é isso aí, gente. Vamos pra frente aí. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E a gente já vai começar com o pé direito, né? Trazendo um convidado aí bem especial, bem diferentão. Fala aí, ô Gabriel, quem que vai ser o... Nosso convidado de hoje, e depois eu vou contar as novidades, mas nosso convidado de hoje é o Iago. É isso aí. Iago Bernardo. Grande Iago Nosso Bernardo. músico do Ragnos. Marombão do Vilhar. Marombão do Vilhar. Cadê? Ele tá de blusa. Ah. Pra dar aquela escondidinha. Fala aí, crente. Boa noite, se apresente, diga quem você é, da onde que você veio. Fechou. É isso aí. Salve, galera. Tô honrado pelo convite. O Gabriel disse que eu seria o primeiro dessa nova roupagem. Que isso. Realmente a obra tá carente. É porque todo mundo se negou. Aí naquela lista ali, Isso, por ordem foi. alfabética. No Sobrou o último. Iago. A gente vai aqui trocar uma ideia. Bom, sou o Iago, tô ali na Juliara faz algum tempinho já, acho que já perdi as contas, desde 2018, né, mano? Então, 2018. 5 anos. Pô, Tá zoado da memória, faz 5 anos que ele tá lá. Inclusive, a gente já falou sobre isso outras vezes, Lucas. O dia que eu me converti foi o mesmo dia que você começou a namorar com a Flávia. Foi, exatamente. É isso aí. Mesmo dia. Nossa, Foi- coitada da Flávia. Eu Pois é. comecei a namorar com a Flávia e ele começou a namorar com Jesus, né? Olha Nós aí. ganhando, Um nós relacionamento com perdendo. Deus. Você ganhando e a Flávia perdendo. Soldado ferido aqui. Tô ali na Vidiara faz 5 anos. Mais próximo agora faz 2 anos que eu me batizei. Pode E crer. tô ali servindo, igreja local, tô ali disposto. Acho que de forma geral é isso. O que você faz lá, Iago? Especificamente assim? Que você... Abaixa o violão, Iago. Como é que é? Abaixa o violão. Não, o violão tava baixo. Né? Então, O que você faz? Eu toco na banda da igreja, O terror? o terror também. Toca o que, irmão? Fala aí. Toco violão na banda da igreja. Pois é. Quando o Paulo dá espaço, né? Porque o Ô, Paulão. Caramba, Paulo, mano. Paulo é mentira. Tá Eu monopolizando. amo o Paulo sempre dá espaço pra gente tocar ali. E tô tocando faz um pouquinho mais de um ano ali na igreja. Antes disso já tava frequentando, já tava mais próximo dos jovens. Mas acho que de forma geral sou um músico iniciante, né? O cargo acaba sendo esse. Inclusive um amigo meu do trabalho tava chamando ele pra ir pra igreja, aquele que eu mandei o convite do dia do amigo. Ele falou assim, mas qual que é o seu cargo na igreja? Qual que é o seu cargo? Aí eu olhei assim, né? Já aquela... É auxiliar de membro. Aí eu, sou músico e tal. Aí ele, é assim que fala? Eu falei, é assim que fala, Deve mano, tá ser. tudo certo. Tá tudo certo, é cargo, tá tudo certo. E essa é a pergunta que normalmente as pessoas fazem, né? Eu não gosto de dizer Rotular. que eu sou... Não eu gosta gosto de se gambar, né? Não é nem só isso, Gabriel, mas eu gosto de pensar que assim, cara, eu sou... Isso pode parecer falsa modéstia, mas eu gosto de pensar que eu não sou um músico, eu sou um servo que tô ali
Eu também penso isso, de você. É porque também, né? Um músico tá tocando há um ano que fez. Mentira. Mas é isso. Eu gosto de pensar dessa forma um pouco mais ampla, assim. E estamos ali servindo, estamos ali adorando a Deus junto, tô aprendendo muito o tempo todo. Tô cada vez mais conhecendo Jesus, conhecendo e amando pessoas. Eu acho que desde que eu me converti, a vida tem sido uma grande coluna na minha vida, assim, de transformação, de mudança, de uma série de coisas. E eu acho que você é um pouco testemunha disso. Pode crer, com certeza. De Olha, camarote. chique, gente. De lugar privilegiado da arquibancada, pra ver a sua história. E é benção, mano. Da hora mesmo. Você até citou a questão de rótulos. Eu, vira e mexe, até tem uma situação engraçada. Que às vezes eu vou em alguma igreja pregar, levar alguma palavra. Aí os caras perguntam assim, mas você prega? É o quê? Você é um diácono, um evangelista, pastor, um presbítero. Eu falei, não sou. Como é que a pessoa fica sem saber como me apresenta, entendeu? Veio esse rapaz, esse jovem. O calvo da igreja. Calvofobia aqui. Eu tenho como me apresentar, porque tem um gordinho na internet que deu a minha apresentação. Agora eu sou baterista. Olha que Deus faz na gente, né? Olha que Deus faz na gente, né? O que você é? Eu sou baterista! Ah, boa! Aquele meme lá, Antes mano, eu era só só crente. Agora eu sou Agora baterista. eu sou baterista. Mas é exatamente isso que eu tava falando, entendeu? Às vezes a galera coloca essa percepção de que o cargo promove alguém. Pode crer, Promove verdade, nada, verdade. E quanto mais responsa, mais serviço. Você é que líder doido? agora, Meu né? Deus do céu. Não, vamos contar as novidades agora. Mas, ó, você falou uma coisa que você falou, tô conhecendo a Deus e amando as pessoas. Mano, então, já abriu a Bíblia. eu vou, agora nessa nova etapa da vida tem que ser mais crente. É isso. Então, eu gosto muito, inclusive uma vez eu preguei numa das visitas lá no Padroeira, e a pregação durou uma frase. Eita lasca. Eu vou até falar aqui. Os meninos do Padroeira que assistirem vão lembrar. Mas é 1 João, capítulo 4 e o versículo 20. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Fantástico. Então a pregação foi exatamente essa naquela visita, durou uma frase. Se você... como pode você dizer que ama a Deus, que você não vê, se você não ama seu irmão que você vê todos os dias? Então, é muito top. Conhecendo a Deus e amando pessoas. É bem isso mesmo. Fantástico. Vamos aos comerciais? É isso aí. Então, intervalo já? Intervalo. Na verdade, não tem comercial nenhum. É só pra avisar pra você que a novidade bombástica é... Agora o Fala aí Crente tem uma nova roupagem. É isso aí. Ó. Fala aí, crente. Mostra aí, Iago. Ragnus. Fala aí, crente. Agora é Ragnus, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do Viliara. Ô, louco. Pois é, gente. Por que aconteceu isso, né? O Diego, meu saudoso amigo. Descanse em Mentira. paz. O descanso em paz aí, Diego. O Diego tava trabalhando demais, não tava aguentando o tranco e precisava cuidar da família. Então ele falou, Gabriel, eu não aguento. E aí deixou pra quem? Pra mim sozinho. Aí, num belo mês, pastor Isaías me chama. Gabriel, você vai assumir a liderança do Ragnus. Só que eu só tenho 2 braços e 2 pernas, gente. Então, não dá pra tocar sozinho as coisas. E aí, eu falo aí, crente... eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Então, sentei, conversei com o Nildo, conversei com o Diego, conversei com a minha mulher, minha chefa. Conversei com o pastor. E aí, nós acertamos que agora o Ragnus tem um podcast. Show de E é o Fala aí, crente. Então, unimos as forças. Muito bom. E, ó, recadinho pra todo mundo aí da Viliara. Os primeiros a serem ouvidos serão os membros do Ragnus. Boa. Então, já comecem a se preparar. Ontem eu já... também pensei em alguém que é muito boa em falar, a Karen. Boa. Vai ser convidada aqui Inclusive, também. Tudo em inglês, inclusive a entrevista dela. É sério? É. Ah, então não posso participar. Quando eu falei. Exatamente. Você sabe falar good morning? Não, solta Mete Sei línguas lá. estranhas, né? Depois dos Ragnus virem, inclusive os adolescentes, Legal. virão alguns membros da igreja. Então, irmãs, Boa. irmãos, presbíteros Maria aí, Tomás. pastores de púlpito, também virão aqui no Fala aí Crente. Então, vocês todos aí, a de Belém Viliara está com o podcast Ragnus aqui, Episódios bombando. Será que dá?
fazer da igreja. Assim. A igreja inteira? Nossa, Sei lá, é um monte de episódio. 300 membros, mano? É, sei lá. Vamos ver, vamos fazer. Os primeiros episódios serão, claro que a gente pode ter esporadicamente alguém convidado assim, de fora, mas a ideia é ouvir todo mundo porque tem muita gente lá com história, cara. Você tem uma história muito linda, ó, muito linda a história de conversão dele, tá? Então fica ligado aí. O Iago era louco, era perdido. Você. Ele é. Ele não era não, ele é. Mas é isso, gente. Então agora eu, juntamente com o meu parceiro Lucas, estamos apresentando o Fala Aí Crente Ragnos. É isso aí, galera. Isso aí, tá? Seu Iago, vamos começar Vambora. as perguntinhas bombásticas. Quem é Iago, né? Eu queria saber da história do Iago, o processo... Vamos já pro processo de conversão, porque Vambora. é muito bonito e eu sei que tem bastante coisa pra contar e a gente também não tem tanto tempo assim, né, irmão? Vambora. Então conta pra mim o processo de conversão do Iago. Cara, você já ouviu essa história quantas vezes? Acho que 2 ou 3. E você lembra quais foram as ocasiões? Que eu fiquei curioso. Não, aí também você quer demais. Que eu me lembro de ter contado brevemente, mas eu acho que eu nunca contei assim, de cabo a rabo, pelo menos não Então vai de cabo a rabo hoje. em ambiente congregacional, sabe? Eu acho que as pessoas que estavam mais próximas a mim ali acabam sabendo, né? Amigos mais próximos, família e tudo mais. Mesmo assim, algumas pessoas da família não sabem disso. Porque Hoje eu acho quando- que todo mundo vai ficar sabendo. Possivelmente, os meus familiares, mãe, pai. Desculpa. Perdão. Não. Manda um beijo pra sua avó aí já. Manda um beijo pra minha avó. Vó, eu te amo, vô, eu te amo. Amo minha família. Mãe, tô na TV. Mas cara, a conversão ela é um processo, né? Porra. A conversão ela é um processo e ela não é de um dia pra noite, ela não acontece. E eu digo a conversão mesmo, a conversão do coração, não a santificação necessariamente, que é o processo que vem pós-conversão, mas a conversão como o coração de pedra se transformando num coração de carne. Com certeza foi um processo comigo também, e esse processo é muito longo. Pode crer. Eu sou evangelizado, assim, desde que eu sou muito novo, porque minha mãe... O processo começa com a família, né? Sim, Começa sempre. dentro de casa, não Com tem como. certeza, cara. Quando eu tinha uns 3 anos, minha mãe quase morreu com dengue hemorrágica, voltou pra igreja, porque quando eu nasci, ela e meu pai não estavam na igreja. Foram pra igreja, e eu pequenininho, e meu irmão um pouco mais velho que eu, a gente começou a congregar ali na Zona Sul. Ser perto pequenininho é difícil de imaginar. Ele já nasceu desse tamanho. A cabeça era desse tamanho, a orelha também. Mas... Parto normal ou cesárea? Não vou falar de orelha. não. Não criemos polêmica. Mano, eu acho que foi cesárea, porque Ah, normal, minha velha não Possível. aguentava. Minha mãe tem 1,50, né? Então assim, ia dar péssimo. O Hulk nasceu, gente. Pois bem, caramba. nasci 98, nasci 2002, 2003, aí você vai vendo, eu vou tentar fazer... Cronologia. Exatamente, eu gosto disso. Nasceu em 98? Nasci em 98, mano. Tô velho. Meu irmão é de 91 também, você é novinho. 91. Mas aí comecei a ir pra igreja bem novo, servindo ali, mas servindo assim, né? Criança ela vai porque os pais puxam e tudo mais. Na sala das crianças a gente chegou a... Sério? Eu sou da sua época. Você ficava... pelo menos eu lembro você de relance. É mesmo? Durante um tempo. Que coisa. Depois eu acho que você já saiu. Não ficou muito tempo, eu acho. Não, foi pouco tempo. Na Viliara, mas a primeira vez que fui na Viliara foi em 2007. A parte boa é que eu não sou dessa época, tá, gente? Então, eu sou mais novinho. Mentira. Em 2007 eu fui aparecer na Viliara porque a gente se mudou pra Zona Oeste. Mas, Sim. resumidamente, minha mãe se converteu, tudo mais, um processo que trouxe um monte de gente da família. Quando Deus aperta um, né? Às vezes Pode crer. o peixe é um, mas vem... Puxa todo mundo. Exato. E a família é grande, né, Iago? E a família é grande. É um clã, né? Ali na Viliara, é um clã. Nossa. O clã dos Iagos. Dos Bernardos. Dos Bernardos. Iago é o primeiro nome, mano. É o seu? E é com I ou com Y? A mãe do cara chama Iago, Pelo amor de mano. Deus. E é com I ou com É Y? com I, em nome de Jesus. Tá. Iago que dizem que vem de Iacobus, É? que é I. Jacó. Ó. Caramba, Mas aí jura? eu não sei o quanto isso é verdade. né? Né? Você nunca foi pesquisar? Eu pesquisei, mas assim, o Google traz lá uma fonte que é... Puxa no chat GPT que ele vai te dar a resposta faz sentido. melhor. Mas já que Jacó era enganador, eu acho que até tá coerente. É, tá bem. Usurpador. Suplantador. Suplantador. Que- Vixe, eu tenho que ficar esperto com as coisas aqui. E aí, enfim, eu lembro do episódio muito específico depois que minha mãe voltou da internação, que ela quase morreu mesmo. Hoje em dia dengue é uma coisa muito mais comum, mas na época, na ocasião, enfim, quase morreu. Eu lembro do episódio muito específico da gente cantando eu, ela, minha avó e meu avô,
Aquela música assim, Espírito de Deus se move, Que da hora, hein? eu luto como o rei Davi. E eu Olha. acho que a primeira semente que eu lembro do evangelho na minha Ó. vida, eu toquei violão com meu avô aquele dia, eram 2 notinhas assim, o violão que inclusive meu avô me deu. Que da hora. E já pensando que eu fosse usar esse violão pra servir. Então foi uma coisa que ele claramente plantou assim Animal. na minha vida. E segui ali, indo pra igreja durante até onde minha mãe tinha domínio, né? Depois a criança vai crescendo, Se acha independente. vai criando asa, vai se acha independente. E aí nesse processo de mudança, da gente sair da Zona Sul, lá do Jardim Ângela, pra vir aqui pro Jaguaré, houve a mudança de igreja também, mudança de escola, toda aquela crise que a criança passa. E eu lembro que quando a gente veio pra cá, pra Zona Oeste, eu fui pra Vilhara e eu lembro que eu tinha essa rebeldia, sabe? Pô, mas eu não quero ir, mas eu... Então sempre muito rebelde, assim, o coração já tava bem rebelde. E paralelo a isso, meus pais colocaram eu e meu irmão pra estudar numa escola religiosa, que é a escola adventista. Sim. Então a gente estudou a vida toda em escola adventista, Imagina. então eram mais sementes lançadas ali. Tem uns cultos lá, não tem? Tem Tem cultos. uns- Não, e dentro do colégio adventista, inclusive tem vários amigos de lá até hoje, a gente não tem como você não ser, não pregarem pra você, porque tem aula de religião. A primeira aula do dia começa com um devocional. Então algum aluno lê o devocional. Quando criança tem o momento da oração, porque criança você também tem Sim. um pouco mais de controle e certeza. tudo mais. Então desde muito novo ali, várias sementes sendo lançadas. Pessoas que estavam ali que não necessariamente eram adventistas, mas tinham de outras religiões também, de outras vertentes do próprio cristianismo. Então vinha gente de todo lado, né? Uhum. E aí, paralelo à vida na igreja, tinha a escola também acontecendo, esse rolê aí. Mas Esse rolê. com 12... Eu sou jovem, mano. É que rolê é uma gíria muito ultrapassada, inclusive. É lá da minha Nossa. época. Tá bom. Caramba, qual que será Talvez eu atual, não seja né? tão jovem. Eu, inclusive, tô ficando velho. Talvez. Pois é. Talvez Acho seja que a atual. atual é essa fita, essa parada. Sei lá o que é Eu tá no atual. podcast às 8h56 da noite, talvez não seja mais tão novo assim. Pois é. Então, exatamente, cara. Mas... Então esses processos aconteceram paralelos, né? A vida, obviamente, da escola, mas... Enfim, e aí é curioso que eu tô pensando agora que à medida que eu fui me afastando de Deus, eu fui me tornando um pior aluno. Então foram processos que foram Doideira, né? acontecendo. Vai vendo aí, Se tiver adolescentes. Um professor vendo isso, Meu um professor Deus. vendo isso, talvez faça Ele mais vai sentido. entender. Então à medida que eu me afastava de Deus, ia me tornando um pior aluno, um aluno mais rebelde e tudo mais. Mas... Então foi todo esse processo até sair da escola, entrar na faculdade. E aí sair da escola já totalmente descrente, né? Extremamente... Eu sou muito questionador, então questionava muita coisa e eu não via muito espaço pra receber esse tipo de questionamento. Meio cético, né? Você disse? Extremamente cético. É. E incrédulo muitas vezes. É, né? E aí eu lembro que uma vez em 2015 eu comprei um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, que eu fui terminar esse livro em 2020. Nossa. Quantos anos demorou a leitura? Só pra me entender. É C.S. Lewis, se não me É, engano? C.S. Lewis. Demorou mais de 5 anos. Que foi justamente... É, acho que- pode crer. É tão grande o livro assim. Não é. Não é. Pois é, recomenda aí. O livro é muito bom. O livro é muito bom, galera. Famoso, best- Mas não precisa ler em 5 anos. Não precisa, leia rápido, inclusive. Quanto mais rápido você lê, mais cedo você entende o cristianismo. Então é muito bom você ler o quanto Pode antes. crer. E essa é uma coisa que talvez fugia da vista, que é o conhecimento não está necessariamente só com aquela figura, aquele seu amigo. Ele tá com pessoas que viveram muito tempo atrás, que escreveram obras, que têm coisas. Então, Com certeza. fica um conselho aí para todo mundo que tiver dúvidas, que tiver coisas. Às vezes, talvez exista uma certa limitação. Apesar de que eu acho que a nossa igreja é muito bem servida. Ah, com certeza. Então, hoje eu consigo ver isso. Na ocasião eu não via porque eu mal fui integrado ali naquele processo Sim. de mudança. Não aceitei muito a mudança da Pravilhar. Mas hoje a nossa igreja é muito bem servida. Então, se você precisa de um conselho, tem dúvida, procure ajuda. Eu acho que não existe cristianismo andando sozinho. A gente tem... Vocês dois são ótimas pessoas para conversar, para debater, para questionar. O Luquinhas, Senhor. inclusive... eu já vou dar uma pro Luquinhas, mas deixa... Segura um pouquinho, porque ele tem um problema com vaidade. Ah, Esse- é? É, Então não dá. o ego aqui, Parece que não, mas tem. eu sou um poço de humildade. Não. Não, a gente tá vendo. Só de o cara falar que Só é um do poço cara de falar. humildade. O cara que não gosta de pregar assim, aquela coisa. Enfim, eu ofendi todos os pregadores. Nossa. Então.
Vai ser excomungado. Chega lá, vai ter cartinha lá. Mas, aí retomando, então o processo é longo, você tá vendo como ele aconteceu. Saí da escola, fui pra faculdade, e aí eu acho que é nessa transição escola-faculdade é onde você fica mais solto, é onde você tem mais liberdade Com pra certeza. sair. Então, comecei a beber, comecei a sair um pouco mais, comecei a usar algumas coisinhas ali de vez em quando, algumas drogas, ia num rolê à noite, tudo. Nunca fui aquele adicto, nem viciado, nem nada do tipo, mas estava sempre ali, muito exposto, né, a tudo que o mundo tem para te seduzir e tudo mais. Então, depois da escola, foi, acho que, onde eu acabei me perdendo muito mais. E também, eu não tive diagnóstico disso, mas eu acho que eu desenvolvi uma depressão, talvez até uma depressão existencial, se a gente pode usar esse termo, que era uma crise do tipo, por que eu existo, por que eu tô aqui, por que o mundo é o mundo. Eram muitas perguntas, nenhuma resposta e nenhuma paz, porque longe de Deus realmente não tinha paz nenhuma. Ixi, tô arrepiado, mano. Então, muito exposto a ciladas do diabo e tudo, e convites e uma série de coisas. E sempre com muita dúvida, né? Então, esse processo foi acontecendo de 2015 até 2018, que foi quando eu me converti, foram 3 anos ali. E eu tenho certeza absoluta que se Deus não tivesse me salvado, se Jesus não tivesse me encontrado, eu estava morto. Eu costumo falar isso. Às vezes a gente não tem a dimensão do que isso carrega. Pode crer. Mas eu tenho certeza que eu provavelmente não estaria vivo, eu certamente estaria morto. Era pensamento suicida, era uma série de coisas que realmente me atormentavam e tiravam minha paz. E sempre, minha família sempre servindo, né? Minha família sempre ali, reunião pós-culto em casa. Cê é Aí umas irmãs do coque. Os irmãos do manto. Irmã do manto quando vem na diagonal. Porque Eita! Vai, conta, fala. ela vem na diagonal. Como Se ela que vem é? reto aqui, não, quando ela vem na diagonal aqui, ó, é porque normalmente você não tá vendo. Ah, A visão isso. periférica não pega. Pega teu Ah. ponto cego, meu irmão. Exatamente. Aí pegou, É, pegou. Pegou você na curva. Então, minha família sempre servindo e tudo, graças a Deus por isso, inclusive. Mas é aquela coisa, mesmo com todas as condições, mesmo com todo esse aparato, esse cuidado de Deus, você vê desde o ensino da escola, de amigos, desde criança, meus avós, tudo, mesmo assim eu precisei quebrar a cara, sabe? E eu precisei porque eu quis, no fim das contas. Mas alguns processos a gente passa porque realmente a gente quer. E não porque era o plano de Deus, né? Então eu consigo ver muito cuidado de Deus em volta de tudo isso, e mesmo assim eu me rebelando durante muito tempo contra isso. Pra resumir... Não é muito do período da conversão, mas até o acidente com o skate, talvez não correu risco de vida, mas o lance foi um acidente não grave, né? Foi, eu não sei se dá pra mostrar muito bem O aqui. que aconteceu aí? Cara, fratura exposta, eu quebrei os 2 ossos do braço, rádio e a ulna. Eu tenho 2 placas e 14 pinos aqui. Como de ferro? Ciborgue. Titânio, dizem que é titânio também, então acho da hora. Da hora, né? Por isso que ele tem esse Acho bração, da né? hora. Tem um titânio no braço, você tem um titânio no braço. Não tem, tem, mano. galera. Entrar numa briga, quem que vai sair perdendo, né? Não? Olha só. Eu te processo. Então, pessoal, por isso que ele tem essa cara, tá? Foi o acidente, tá? Só pra... meio judiado. É isso. Mas com certeza, você citou um ponto muito importante, mano. Inclusive, tô lembrando aqui que não foi só com skate, né? Então, eu sempre tentava ocupar meu tempo com muita coisa que preenchesse esse vazio. Então, música, ocasionalmente droga, pornografia, lascívia, enfim, uma série de outras coisas que buscassem trazer sentido e prazer e satisfação de alguma forma. Mas foi uma coisa que eu realmente encontrei só quando eu vim pra esse lado da cerca, sabe? Quando Jesus realmente me salvou. Mas o processo do skate foi um pouco assim, eu acho que foi Deus me afastando um pouco. E não porque o skate é pecado, tá, gente? Não tem nada disso. Na verdade... É que ele não sabe andar mesmo também. Eu era realmente muito... Não, mas o ponto... Eu lembro de uma palavra, inclusive... Eu acabei de lembrar de uma coisa. De uma palavra nesse sentido, de Deus me afastando de algumas coisas, sabe? Que da hora. E pouco tempo depois eu quebrei o braço. Nossa. Então, era muito o que eu Meu queria, Deus. sabe? O que eu encontrava no lifestyle skatista. E não o problema do esporte, né? Do tipo, Sim, inclusive, se você gosta de skate, vai andar, manda as tricks aí, anda mesmo. Mas pra glória de Deus, obviamente. Então,
teve esse processo com o acidente do skate, acabei me afastando um pouquinho do skate e tudo mais. Já tinha parado de jogar bola há muito tempo, mas aí comecei a jogar basquete. E estourei o joelho, rompi o ligamento cruzado. Todo bichado. Zoado. Isso eu acho que fez um pouco de parte do processo de o que realmente importa, sabe? Eu lembro que eu tinha um barbeiro, um cabeleireiro na época, e eu lembro dele ter falado pra mim, ele contou um testemunho que foi bem na época que eu quebrei o braço. Ele contou que ele sofreu vários acidentes de bike, e ele gostava muito de bike, e depois ele virou cabeleireiro, né? Então ele realmente ia precisar muito das mãos dele pra fazer o serviço que ele precisava fazer. E ele conseguiu notar o quanto ele era crente, inclusive enquanto ele cortava meu cabelo, ele tava orando na minha cabeça. Eu Caramba! fiquei sabendo disso depois. Cara, que da hora, hein, mano? Ele tava evangelizando ali, hora ou outra, ouvindo algum louvor e tudo mais. Olha só. E era da Bola de Neve, inclusive. Fábio, eu não sei, faz muito tempo que eu não vejo o Fábio, mas ele fez parte desse processo. São muitas pessoas, né? Pode crer. Muitas pessoas. É como você disse, Deus às vezes cerca a gente de todos os lados, né, mano? De todos Deus os dá um lados. jeito. De todos os lados. Então você vê o processo, né? Você perguntou da conversão, eu tô contando aqui a história da minha vida, que Sim. foi até a conversão acontecer. E eu lembro dele contar pra mim, ele falou, cara, eu entendi que o que Deus queria pra mim não era em cima de uma bike, era fazendo isso aqui que eu tô fazendo hoje. Então Deus queria minhas mãos pra usar pra outra coisa, não necessariamente pra isso. E aquilo me gerou um tipo, tá, mas... E Deus quer... Então quer dizer que ele manda nos meus membros agora. Né? O que Deus quer você cortando o cabelo? Mano? É. O cara era mais um missionário do que um cabeleireiro. Com certeza. É, falou tudo agora, hein? E era esse o ponto, né? Então, eu lembro que isso me deixou um pouco em dúvida. Eu falei, tá, mas o que Deus tem pra mim, então? O que Ele quer que eu faça? Por que Ele não quer que eu vá por aqui? Por que Ele... E sempre com muita dúvida. Resumidamente, entrei numa depressão profunda, crise existencial, pensamento suicida e tudo mais. E eu lembro o dia da minha conversão foi... Acho que, ao mesmo tempo que o dia mais difícil da minha vida, foi o melhor dia da minha vida. Que foi o dia que eu cheguei mais perto de um suicídio. E foi aí que Jesus me agarrou pela camiseta, me puxou e me colocou de pé, assim. Eu tava muito louco de droga, tava muito louco de ácido. Tava tendo uma bad trip, inclusive, tava pensando em me matar. O efeito da droga não passava de jeito nenhum. Eu lembro de eu chegar em casa e não consegui dormir, obviamente, porque tava muito louco. Alucinado. Como é que dorme? Não tem como. dorme, não tem como. Pode crer. E essa era uma das coisas que me afetava muito, a privação de sono, né? Porque todo mundo sabe que, se não sabe, esse é um ponto. Muitas vezes a falta de saúde mental, a falta de paz, Muito a ver com o sono. tem muita relação com o sono. E Pode é por crer. isso que Deus instituiu o sono, né? Pode crer. Ele instituiu por um motivo. Então a gente vê muito sentido na obra que Deus faz, sabe? Em Sem todas as dúvida. coisas. Acho que é por isso que eu tenho uma paz terrível. Pois Porque é. quando eu durmo, meu amigo, pode cair um terremoto. Sério? Oxe, minhas filhas choram e eu nem acordo. Ouviu, irmão Jeffrey? Ela sabe disso. Mas e aí eu lembro que nesse dia eu não consegui dormir, obviamente. Foi no dia 25 de março de 2018. Pode crer, 2018. 25 de março de 2018. E ali eu tinha... A sensação que eu tinha é, cara, pro efeito da droga passar eu tenho que me matar. Tinha algumas coisas assim, sabe? Olha só. Então, foi realmente um dia onde o diabo me atacou com, acho que todas as forças que ele tinha. Mas há um tempo atrás, eu já estava começando a ficar um pouco mais próximo do Lucas, das minhas primas, de algumas pessoas. E no final de 2017, meu avô, usado em profecia, falou, olha, eu vou viajar. Quando eu voltar, você e seu primo vão estar na igreja. Eu tô arrepiado, gente. Quando ele falou O isso... velho Luiz, gente, é embaçado, tá? Deus purinho. Deus purinho. Deus puro, cara. Quando ele falou isso, eu quase endemoniei. Falei, não é possível. Como é que pode, assim... Então eu tinha muito essa parada do livre-arbítrio. Ah, mas eu sou livre, mas eu... Você quer- Achando que era livre, né? Porque Pode crer. efetivamente Nada de liberdade nenhuma você Pode tinha. crer. Nenhuma liberdade. Totalmente escravizado pelo pecado, pelas minhas prisões mentais, assim. Então, eu lembro quando ele falou aquilo me chocou, eu fiquei... Mas eu vou quando eu quiser, não é quando... Não quando esse velho tá falando aí. E aí já tinha uma mudança no coração, porque tinha a possibilidade de... eu vou quando eu quiser, então eu já tava considerando... Tipo, não era eu não vou. Não era eu não vou, Não né? era, já Você vê não era como mais. Deus vai comendo pelas beiradas, tá ligado? E eu lembro que eu ouvi uma Deus é vez esperto. Ô, rapaz. meu irmão, pensando o quê? Eu lembro que uma vez eu ouvi o Diego falar. O Diego, que inclusive era o melhor co-host que tinha aqui, ou host, no lugar do... Na verdade, ele era o Ele era o apresentador. host, né? Ele era o cara. Pois bem.
Pois agora é. você realmente não caiu, hein, gente? Caramba. E agora o problema não é só o Lucas, o Gabriel assumiu. A tendência é só piorar, então, né? O negócio tá Pelo amor de feio, Deus. cara. Vai embora. Pois bem. Eu lembro que o Diego uma vez falou que a conversão de Paulo não foi ele no cavalo não, né? Ele tava no caminho pra Damasco. No deserto. Correto. Paulo caiu do cavalo. Tem essa queda Esse do cavalo, mito, né? Esse mito. Mas não foi aquele episódio, né? Foi... Paulo estava presente quando Estevão foi apedrejado. Aquilo foi uma petição intermediária, porque a petição inicial foi lá atrás, quando Estevão foi apedrejado. Exatamente. A oração de Estevão teve um papel fundamental. Coisa de direito. Não, ele quis rasgar o verbo. E eu tô tentando pregar. Não dá pra conversar com o advogado, mano. O cara tá atrapalhando a vibe espiritual. Né? Ai. A conversão de Paulo, Estevão orou por ele, né? Pode crer. Então minha conversão não foi no dia que eu tava muito louco, foi um processo muito longo. Então, mas eu lembro que no momento de muito desespero, considerando, eu falei, cara, eu preciso... E a sensação que eu tinha naquele momento de muita luta era, vai pra igreja. Você sabe pra onde correr. Você sabe pra onde ir. Aí eu falei, mas eu tô muito louco de droga, como é que eu vou pra igreja louco de droga? Aí Não vou. é sucesso, hein? E aí fiquei na minha cama lá e, enfim, minha prima mandou o link do culto no Sério? WhatsApp. Rayane ou Raiz? Rayane. Ah. Olha. As duas tiveram uma participação muito efetiva. Aham. Assim. A Ray mandou o link do culto, eu abri, cara, e comecei a ver, e aí aquilo já foi me trazendo, os louvores foi começando a me trazer um pouco mais de paz, e aí eu lembro que eu passei o dia todo tentando chorar e não conseguia. Olha só. Quando chegou no finalzinho do culto, o pastor Wilson tava pregando na ocasião, o olho cheio de lágrima, a lágrima começou a correr, eu falei, tá, alguma coisa mudou aqui. Eita, O que meu olho tá produzindo lágrima? Alguma coisa sobrenatural aconteceu nesse momento. Eita. Caramba. E aí eu lembro que ele fez um apelo pelo YouTube e eu levantei a mão timidamente no meu quarto. Ele pregou sobre Paulo, inclusive, sobre o espinho na carne de Paulo, e dizendo que a graça de Deus bastava. Top demais. Cara, eu entendi naquele dia que a graça de Deus realmente bastava, sabe? Então, eu lembro que aquele dia foi ao mesmo tempo que o dia mais difícil. O dia da minha salvação foi o dia onde eu tive o maior alívio, onde todo fardo foi embora, todo peso. Que muitas vezes a gente tá tanto tempo carregando esse peso, tá tanto tempo... Se acostuma. E a gente não sabe o que é viver sem esse fardo, né? Viver sobre um fardo que é leve, que é o fardo de Cristo. Então, eu lembro que eu levantei a mão timidamente no meu quarto, torcendo pra ninguém ver. No quarto. Eu falei, ninguém tá vendo. Ou seja, eu não tô assumindo um compromisso, Isso. ninguém vai me cobrar de ir pra Escondidinho. igreja. Cara, e no outro dia, já foi outra semana, eu lembro que já tava com vontade de ir pra igreja, o Espírito Santo já esquentou ali, então nunca mais se apagou, graças a Deus. Obviamente que a gente tem altos e baixos, mas aquele foi o dia realmente da minha conversão. E eu tenho muita convicção, muita clareza de que foi um dia que o Senhor guardou e me chamou e eu não precisava necessariamente estar na frente de ninguém, sabe? Ele sabia a forma de chamar. Deus sabe a forma de chamar cada um de nós, né? Então, muito louco. Não dá pra continuar, né? Até porque tem muito mais. Vou deixar você com um gostinho de quero mais. Lucas, Isso aí. dá tchau pro povo aí. Você Claro. quase que não falou. Fala aí. Agora, não, só agradecer aqui também a todos vocês que estiveram conosco até esse minuto. Deus com certeza vai usar esse momento, esse testemunho, esse bate-papo aqui para trazer a você Amém. alguma verdade. Nós não sabemos quem está por detrás dessas câmeras e tal, desse áudio, né, escutando esses momentos aqui, mas tenho certeza que Deus sabe e você não está escutando à toa, né? Tenho certeza que, Iago, isso que você viveu, pessoas estão prestes a viver. Talvez isso aqui seja o start que Deus traga para a vida de alguém. E é a maneira como Deus trabalha, a multiforma incrível de Deus trabalhar, né? Surpreendente, que a gente não espera nem imagina, mas Deus vai lá e faz a obra dele. Então, que Deus abençoe muito sua vida, obrigado por estar conosco até esse momento e vamos pra cima, eu conto com você da próxima vez. Nós contamos, né? Ajuda esses dois estagiários Dois aqui, tá? coitados. Esses pobres Ó, coitados. ele tá aprendendo, né? Ele ainda vai aprender, ó. Curte aí o vídeo, Isso. compartilha nas Ah, lá. redes sociais, se inscreve no Ative o canal, sininho lá. ative o sininho das notificações. Isso. No TikTok você pode seguir a gente, tem outros vídeos também, vai ter diversos cortes também desse podcast. No Instagram também nós temos, é tudo @Fala aí Crente Podcast, Facinho, tá bom? hein? Fácil de Facinho de lembrar, de gravar, então curta e dá tchau, agora dá tchau. É isso aí. Tchau. Tchau. Valeu, galera. Ó, tem o Beleza. segundo episódio, segura aí, daqui a pouco tem o segundo episódio. Isso. Cadê a vinheta? Roda a vinheta.